e comentava hoje do nosso desejo de estar levando a nossa liderança até o Guamá. Quando eu estava superintendente numa outra região, eu estive aí com o senhor 2 vezes, mas nessa região eu estou há 1 ano e meio, aqui em Parnaíba, no norte do Piauí, litoral do Piauí. E assim que passar essa pandemia, nós vamos nos programar, eu quero levar minha liderança de célula para ver a maravilha que é as igrejas quadrangular de Belém, em especial o Guamá. É inspirador para todos nós. Para nós vai ser um prazer, pastor Wanderson, conhecer seus líderes, essas pessoas que amam o reino de Deus, que entenderam que ser cristão não é apenas frequentar as igrejas, mas se deixar usar por Deus. Isso que faz a diferença de uma igreja que cresce e uma igreja que não cresce. Eu fico imaginando, nesse período de isolamento social, como fica um pastor que não construiu no seu ministério um estilo de ministério formando líderes, né? Ele deve estar desesperado, porque o pastor que tenta fazer a sua igreja crescer só do púlpito, ele não vai conseguir. O púlpito é lugar de treinamento, de saúde, de ensino, mas é preciso levantarmos muitos líderes para uma igreja ser forte, para ela ser sustentada de uma forma saudável. E eu percebo nessa experiência que estamos tendo, muito difícil, como é importante você ter uma igreja de líderes, onde eles estão pastoreando o rebanho, né? Estamos fazendo um trabalho aqui de pastoreamento muito forte para que a igreja não fique abandonada no discipulado. E tem sido bênção mesmo. A gente tem percebido, pastor Lorival, que esse momento, né, está criando, lógico, para muitos uma instabilidade grande, e se nós não tivermos essa igreja centrada na multiplicação de discípulos, a gente vai perder as pessoas por falta de assistência, né? O próprio Senhor Jesus, a preocupação dele, quando sabendo que ele já ia partir ao Pai, era deixar os discípulos preparados, porque na ausência dele a obra não pararia, como não parou, chegou até nós. Porque Jesus não ficou preocupado em fazer só pregações, mas ele estava focado em treinar os seus discípulos, né? Eu costumo dizer, pastor Wanderson, que a liderança eficaz, quando ela faz bem o seu trabalho, ela se torna desnecessária com o tempo. Triste é o pastor e o líder que, quando não está presente, as coisas não acontecem pela ausência dele. Isso é um sinal claro que ele não fez um bom trabalho como pastor e como líder. Por exemplo, a minha igreja é uma igreja bem grande, mas ela está funcionando bem, porque a minha liderança ela está atuante nesse período difícil, em todos os níveis. Não só na questão do discipulado, do acompanhamento, como também na assistência, porque estamos vivendo um drama no nosso país, onde 80% da minha igreja trabalha no mercado informal, a situação pessoal deles está muito complicada. Aí nós nos mobilizamos para que ninguém, nesse período de pandemia, venha passar necessidade. E nós estamos conseguindo isso porque existe uma mobilização muito rápida quando você tem líderes cuidando do rebanho. E é lindo ver o que Deus está fazendo, e tenho certeza absoluta que quando essa igreja voltar, ela vai voltar muito mais forte, muito mais consciente da sua responsabilidade e do que é realmente o reino de Deus, né? Porque nós nunca passamos por isso, é uma coisa completamente louca, né? Quem imaginava? Por exemplo, aqui em Belém não está tendo culto com ninguém, a gente faz a live para a igreja vazia, estamos vivendo o início do pico, está um caos total nos hospitais, nas UPAs, né? Mas acreditamos que isso vai passar e a igreja vai voltar mais forte com a graça de Deus. Amém, em nome de Jesus. Eu vejo nesse momento, pastor Lorival, mais do que necessário a gente entender agora o tema daquele livro que quase todos nós estudamos, né, que estamos com a Igreja em Célula, a segunda reforma. A necessidade do pastor colocar o ministério na mão do povo. Esse é o caminho. Sempre foi. Jesus fez tão bem o trabalho dele, que ele formou lideranças,
esses líderes conseguiram formar outros líderes, o evangelho chegou até nós. Isso só se faz com líderes fortes. Então, um pastor precisa entender que o trabalho mais importante que ele tem que fazer no seu ministério é formação de líderes. Amém. Eu costumo dizer nos meus treinamentos que a pregação, para mim, o culto de domingo, de quarta-feira, é um lazer. Eu me divirto pregando. Mas o meu trabalho é segunda-feira, formando líderes, formando pastores, formando pessoas para cuidar de pessoas. O pastor que investe nisso, ele vai ter um futuro ministerial muito abençoado. Para isso, ele tem que ele mesmo assumir esse papel de liderar, porque muita gente não consegue ter uma igreja em crescimento, porque ele delega o que não é para delegar. Quem forma líderes e forma pastores é o pastor da igreja. Isso é um fator determinante. E assim você começa a ter uma igreja muito forte. Imagina eu tendo uma igreja de tantos membros que eu tenho, né? 8.000 pessoas. Nós baixamos para 6.000 porque abrimos 25 igrejas, agora já voltamos para 8.000 de novo. Que maravilha. E como é que a gente vai pastorear esse rebanho? Como é que a gente vai cuidar desse povo? Se nós não formarmos líderes, né? Então, os grupos pequenos, eles sempre foram presentes na história da igreja. A história da igreja ela se explica o seu crescimento por esses grupos, líderes leigos trabalhando com as pessoas. E eu louvo a Deus de saber que a sua igreja está nesse caminho e eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Amém. Nós estamos bem inspirados no Senhor, porque se eu não estiver enganado, parece que quando o senhor assumiu o Guamar, tinha umas 300 pessoas, mais ou menos? Quando o senhor 200, quase 300, exatamente isso. É exatamente o tamanho da minha igreja que eu assumi agora. Atualmente, né? Então, eu me inspiro muito. Eu falo muito aí do bairro, muito do trabalho do senhor e falo muito com meus líderes, que realmente serve de inspiração para a gente. Pastor, o que o senhor diria para os líderes? O senhor tem? Qual é a tônica principal que o senhor tem suprido seus líderes nesses dias? Porque tem muitos pastores aqui com a gente, a pastora Alzeni, o pastor Adriano, que é supervisor do Rio Grande do Norte, está aqui conosco. O que o senhor tem suprido os seus líderes, principalmente nesses dias, para motivá-los? Nós não mudamos absolutamente nada na agenda da igreja. O que mudou foi a forma. E nós temos a escola de discípulos pela internet, que é uma escola para novos convertidos. Nós temos a escola de líderes, que eu faço toda segunda-feira, às 20 horas, live pelo Instagram, Facebook e também pelo YouTube, para formação de líderes. Continuo contactando com eles. Os pastores de rede acompanham a frequência das suas redes nessas lives, né? E nós não paramos nada. E a nossa liderança, ela tá, o líder faz live dele, com a célula dele. A célula hoje é feita pela internet. Então, Deus vai ter uma igreja muito mais atuante depois de tudo isso passar. Porque quem pegou essa pegada aí da internet não vai parar nunca. Se parar, é burro. Porque não pode parar. A gente tem que manter esse contato, tem que influenciar as pessoas. Nós temos que ajudar. Eu pretendo, quando acabar tudo isso, ter uma noite por semana, só para a gente trocar ideias com pastores, trocar experiências. Eu, de vez em quando, chamar um pastor nosso do Brasil para fazer o que você está fazendo comigo agora, dar treinamento para os pastores, para a gente ter comunhão, né? A gente pode fazer um seminário aqui, pela internet, entendeu? Dar estudos, treinamentos. Então, é uma ferramenta que a gente estava só não entendendo o valor que ela tinha. Ela é muito forte, para o bem e para o mal. Então, nós que somos do bem, vamos fazer a nossa parte. Verdade. E a gente tem descoberto, né? Zoom, outras coisas que a gente não usava. Como isso pode ser útil. Como isso pode ser útil. Quer dizer que os líderes, então, do Guamar, eles estão fazendo as células pelas redes sociais. Exato, exatamente. Com exceção daqueles que não têm internet em casa, mas a gente procura incentivá-los a gente manda mensagem, manda mensagem de texto. A liderança está pastoreando, né? Legal. Eu tenho certeza que a igreja vai voltar melhor. Aqui, esses dias,
que eu fiz? Tentando uma proximidade maior, para não deixar criar o distanciamento, para que o distanciamento social não vire isolamento espiritual, eu fiz umas cartas e joguei na casa de todos os supervisores. Uhum. E foi muito interessante, porque eu coloquei foto deles liderando, foto deles fazendo reunião na carta, e coloquei da importância da aliança que eles têm com Cristo, com a igreja, comigo. E eu recebi ótimos retornos deles. Eu senti que eles ficaram bem mobilizados, bem motivados, aliás, e emocionados ao receber algo além do celular. Olha, pastor Wanderson, em um momento de crise é que a gente vai avaliar se o líder, se o pastor exerce uma liderança gigante ou não. É na crise que a gente vai ver que tipo de líderes nós somos, que pastores nós somos. Então, até isso, eu tenho certeza que Deus está forjando nossa capacidade de liderar, nos ensinando. Agora é o seguinte, como diz um pastor que eu acompanho, que é o Hernandes Dias Lopes, ele fala o seguinte, que o mesmo sol que amolece a cera, endurece o barro. Então, vai depender o que é que você vai ser. Se você vai ser cera, que vai se quebrantar, que vai se render o que Deus está fazendo, ou você vai ser um barro endurecido, pedrado, um cara que não é ensinável. Aí vai passar por essa experiência, não vai mudar nada, não vai crescer em nada. Então, a gente precisa entender que Deus está trabalhando, está falando conosco, e Ele espera que cada um dê uma resposta. Ele nunca nos impõe, ele propõe, ele nos ensina, ele nos dá direção, ele nos dá caminhos. Agora, nós precisamos entender que temos que liderar nós mesmos no sentido de responder a Deus o que Ele está pedindo da gente. Amém, amém. É tempo realmente da gente dar essa resposta, né? O texto bíblico diz que a criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. É nesse momento que, como filhos de Deus, nós temos que dar uma resposta. É nesse momento, como filhos de Deus, que nós temos que ser luz. Não é o tempo da gente ficar parado esperando o resultado dessa pandemia, mas é o tempo da gente se levantar com as boas novas, que é o Evangelho, e fazendo diferença. Como o senhor disse, pastores proativos, com certeza sairão mais fortes desse momento. Mas pastores que estão esperando o resultado do que vai acontecer, está fadado ao fracasso. Isso até também na vida do líder de célula. Eu tenho certeza que essa experiência vai revelar o nível de líderes que nós temos na igreja, né? Então, eu estou desafiando meus supervisores, os pastores de rede, a liderança, a serem produtivos muito fortemente nesse período, para que eles mostrem a capacidade de liderar. Porque Jesus, falando sobre a relação que a gente tem com a adversidade, ele citou uma parábola que dos dois fundamentos, das duas casas que foram construídas, uma sobre a rocha, outra sobre a areia. O mesmo vento que bateu, numa bateu na outra. A mesma ventania que deu na parede de uma, deu na outra, mas uma caiu e a outra não caiu. E a que não caiu foi alicerçada sobre a rocha, sobre fundamentos sólidos. Então, essa experiência vai mostrar muita coisa, né? Vai trazer à tona muita coisa. E eu espero que todos nós estejamos naquele grupo que não caiu e aguentou. A Bíblia diz em Provérbios que se você se mostrar fraco no dia da angústia, a tua força é pequena, né? Então, nós precisamos, nessa hora, mostrar a nossa liderança, o nosso amor, conduzir a célula, conduzir a igreja de uma forma apaixonante, porque nós sempre ouvimos falar dos países comunistas que perseguiam as igrejas ficavam escondidas. É muito parecido com o que está acontecendo. A igreja não está sendo perseguida como é perseguida no comunismo. Isso é um fato. Mas é uma experiência de isolamento diferente, que a gente nunca viveu. Não é isso? Mas vamos responder a Deus, porque Deus espera de nós uma resposta em meio à crise. Amém, amém. Pastor, o senhor disse uma frase, e eu já vi o senhor falando sobre isso, já li matérias escritas pelo senhor sobre isso. O que você entende que faz uma igreja ser mais apaixonante? Ela tem a consciência da eternidade.
O maior problema nas igrejas que não são apaixonadas é porque elas acham que nunca, as pessoas dessa igreja acham que nunca vão morrer. Que a eternidade é uma coisa que é uma fantasia. Uhum. Como é que alguém não tem tempo, uma vez por semana, para ir para uma célula, para servir um Deus que deu a vida do seu filho por nós? Uhum. Por graças, sem merecimento, ele nos perdoou e nos levará para o céu. Eu ia para o inferno, agora vou para o céu sem merecer por causa de Cristo. Como é que eu não vou ter tempo para esse Senhor da minha vida? Como é que eu vou olhar para a igreja de uma forma religiosa a tal ponto de eu me relacionar com ela apenas para receber dela como um cliente? Não, isso não é cristianismo. Cristianismo é servir a Deus, é renúncia, porque tem muita gente, pastor Wanderson, que está vivendo um cristianismo da sua imaginação, né? E vai ter uma salvação da sua imaginação, porque ele acha que cristianismo é frequentar a igreja apenas, assistir o culto, sair de lá, passar a semana divorciada do processo do crescimento da obra de Deus. Isso não é cristianismo, isso aí é outra coisa. Cristianismo, meu amigo, é renúncia, entrega, afinal de contas, diz a Bíblia, que ele nos comprou. Se ele me comprou e eu não pertenço mais a mim mesmo, eu não tenho escolha, a não ser servir esse Deus. Ainda bem que quem me comprou é o Deus Todo-Poderoso, é o Cristo que nos ama. Que maravilha, né? O evangelho, pastor Lorival, na verdade, ele se completa no id, né? O evangelho não é só o vinde. As pessoas só às vezes querem ouvir, vem como estão, né? Mas o evangelho é vir para ir, né? Ele se completa quando eu vou, quando eu entendo que Deus não me salvou sem propósito. Se o único propósito de Deus, é lógico que esse é o maior dos propósitos, mas se o único propósito de Deus fosse me salvar, ao entregar minha vida para Jesus, eu iria para o céu. Né? É verdade. Tem algo que eu ainda preciso fazer. Tem um propósito na obra de Cristo em ter me alcançado. E se a igreja entender isso, a gente vai passar a não somar, mas multiplicar. Nós somos milhares, milhões de evangélicos no Brasil e nós temos plena condição de tornar essa nação totalmente convertida em pouco tempo. Mas se nós conseguirmos entender o nosso papel. Agora, eu acredito, com o trabalho que foi feito na Igreja Quadrangular esses últimos 5 anos, e eu também dei uma colaboração nisso, viajando pelo Brasil com outros e outros pastores maravilhosos, uma equipe que foi formada, Deus preparou nossa igreja para esse tempo. Amém. Imagina a nossa igreja quadrangular vivendo essa experiência, dependendo apenas da frequência das pessoas nos cultos. Ia ser um desastre. Um desastre. Então, eu louvo a Deus porque Deus preparou a nossa igreja. Hoje, em todo o Brasil, muitas igrejas estão tendo essa visão de formação de liderança, de enviar o seu povo uma vez por semana para pregar nas casas, treinamento para o novo convertido, uma igreja mais na palavra, e não centralizada no clérigo, no sacerdote. Pelo contrário, ensinando cada membro o sacerdócio de todos os santos, que todos nós somos sacerdotes a serviço, cada um tem uma função na igreja diferente, mas todos nós temos que exercer o sacerdócio, e isso é que vai fazer a diferença. A Igreja Quadrangular, com esse treinamento todo que foi feito no Brasil inteiro, esses anos todos, tenho certeza que nós iremos passar por isso bem melhor do que outras igrejas que não têm esse trabalho que nós fazemos. Verdade. Graças a Deus por isso. Realmente, a Quadrangular foi bem equipada, né? Nós tivemos, assim, treinamentos excepcionais, como o senhor, tivemos Joel Kominski, que veio ajudar a igreja, materiais de excelente nível que foi disponibilizado para nós, né? E agora é hora da gente arregaçar as mangas e colocar em prática tudo isso que temos aprendido, que a nossa igreja nos proporcionou. E mais uma vez eu quero agradecer ao senhor, não só pela disponibilidade da internet, mas como na sua igreja, porque toda vez que a gente esteve aí, o senhor foi sempre muito solícito. Eu tenho essa preocupação de receber bem as pessoas,
porque eu já estive nessa situação. Eu viajei, eu procurei aprender. Olha, se alguém tem o que você não tem, é porque esse cara sabe que você não sabe. Você não sabe. Então você tem que aprender com ele. Agora, em Maravilhoso. vez de você ficar. Por que tem muita igreja que não cresce? Porque o pastor, em vez dele reconhecer a sua limitação e buscar com outros pastores o que ele não tem, ele fica na dele. Isso é um erro muito grande. O que é que eu fiz? Eu viajei, procurei conhecer pastores que tinham igrejas grandes. Na época eu tinha uma igreja de 280 pessoas, muito parecida com a sua. Mas eu queria crescer, eu queria deixar um legado, eu queria ver o meu ministério florescendo, ganhando muitas almas. Eu sempre sonhei de ter uma igreja grande. Eu acho que um pastor que não sonha em ter uma igreja grande é melhor ele fazer outra coisa. Vai fazer outra coisa. Larga o ministério que você perdeu a paixão. Né? Vai fazer outra coisa. Deixa o espaço para quem está amando o reino de Deus e as almas. Então eu queria muito isso. Aí o que é que eu fiz? Comecei a viajar, né, inicialmente no Brasil, era a condição que eu tinha. Aí visitei várias igrejas abençoadas do Brasil, aprendi muita coisa, eles me davam atenção, me davam o tempo deles para me ensinar. E hoje eu recebo as pessoas assim na igreja, porque eu já passei por essa experiência. Eu tenho o maior prazer de fazer isso. Eu tenho muito prazer em receber pastores e líderes para compartilhar que Deus tem nos dado. Mas o mais interessante, pastor Wallace, é que eu gosto de fazer isso porque ser um cara como eu, e tenho pouquíssimos dons, não tenho assim aquela intimidade que muita gente tem. Eu nunca ouvi voz do anjo, nem de Deus. Eu sou uma pessoa um pastor comum. Mas eu me apaixonei por esse negócio de ganhar almas e formar líderes, entendeu? Aleluia. Aí deu no que deu. Então, se eu conseguir ser um pastor limitado, eu vejo pastores aí no Brasil, o cara tem dons, o cara prega, tem uma capacidade eloquente, tem unção. O que está faltando é entender, a focar os seus dons naquilo que é mais importante, que é ganhar almas e fazer discípulos. Que maravilha. E a gente sente isso, viu, pastor? Quando a gente está aí junto com o senhor na sua igreja, a gente sente, e tanto da sua parte quanto dos seus liderados, eles também multiplicam esse sentimento que tem do senhor, eles passam isso para a gente. O senhor disse algo aí muito importante. Às vezes o pastor fala, não, eu não estou preocupado com a quantidade, mas toda igreja que tem qualidade, ela vai ter quantidade. Você vai inglês ver essa frase aí. Isso é A uma qualidade de quem não quer trabalhar. vai gerar quantidade. Uma igreja saudável, qualquer organismo saudável, cresce. Igreja que não cresce, por exemplo, às vezes a minha igreja para de crescer. Uma vez eu tinha 1.000 membros, cheguei a 2.000 membros. Quando eu cheguei a 2.000 membros, eu parei, empaquei. Meu Deus, o que está acontecendo? Comecei a orar, a ler, estudar. E uma vez eu orei e pedi que Deus falasse comigo. Por que a minha igreja não está crescendo mais do que já cresceu? Aí Deus falou comigo, a culpa é sua. Eu disse, mas como assim? Porque, olha, um pastor para ter 3.000 membros não é o mesmo pastor de 2.000 membros. Ou você cresce por dentro, ou eu não vou te dar. Você tem que ser melhor, você tem que se dedicar mais, você tem que ser mais apaixonado, você tem que não pode se acomodar, né? Não pode de nenhuma forma se acostumar. O bom é o maior inimigo do melhor. Tá bom com 300 aí, tá, mas tem 500, cara. Tem 1.000. Chegou em 1.000, é 2.000. Eu quero morrer sonhando, cara, para a próxima etapa da igreja. Porque isso me faz viver, me faz orar, me faz me cuidar, me faz estudar. Então, o pastor que não tem essa pegada, ele vai tornar a sua igreja uma coisa muito da rotina, né? Aí vai entrar nesse caminho e não vai parar o crescimento dela. Pastor Miles Monroe, ele dizia que o que mais impede a gente de crescer é a nossa última grande conquista. Porque, às vezes, a pessoa se acomoda em cima daquela última grande conquista. Outro pastor, talvez com 2.000 membros hoje no Brasil,
estaria acomodado, né? Mas eu me lembro bem, quando nós estivemos aí, o senhor disse, olha, a sua igreja nunca será maior do que você. Então, se você deseja que a sua igreja cresça, você tem que crescer, né? Porque o liderado, ele vai acompanhar o crescimento dos seus líderes, né? Então, a gente que está ali trabalhando, a gente precisa desses sonhos para nos motivar. Se a pessoa não tiver sonhos com uma igreja num tempo desse, ele vai virar um crente que vai ficar com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, porque eu estou na pandemia, vai se esconder atrás da crise. Mas quem tem sonhos vai fazer dos 7 anos de crise o tempo do seu reinado florescer lá no Egito. Amém. Né? É verdade. Por exemplo, nós temos uma igreja já muito grande, né? Uma igreja que tem uma frequência dominical de 7.000 pessoas adultas, com 1.000 e poucas crianças, são 8.000 pessoas no domingo. Amém. É uma igreja muito boa, com um templo que você conhece, 2.000 e poucas pessoas. Mas vamos quebrar agora, né? Eu estou doido para essa pandemia aqui no Pará durar mais 2 meses. Por quê? Porque vai dar tempo de eu quebrar. Aí o povo não está na igreja, entendeu? Oh, Aí não vai atrapalhar, porque eu estou dentro da obra. A igreja está dentro, a de 2.000, está dentro da de 8.000. Então tem que quebrar. Então, se demorar mais 2 meses, quando o pessoal voltar, já é do tempo maior. Aí vai ser muito bom, né? Maravilhoso. Eu estava dizendo isso aqui na igreja. Esses dias, mesmo no meio da pandemia, mesmo diante das situações que não deixam de ser um pouco adversas, né? Olha, eu gostei dessa frase aí, ó. O que nos impede de crescer é exatamente a nossa última grande conquista. É verdade. Olha, se a pessoa se acomodar nela... Pois é, eu me meti nessa construção aí de 8.000 lugares. Meu amigo, isso é para Deus fazer. Quando você vier para a inauguração, espero que você venha. Amém. Dá para se alegrar, mas não dá para se orgulhar, não, porque isso aí só Deus para fazer, meu amigo. Nós estamos instalando agora, finalizando um ar-condicionado. Meu Deus do céu, eu digo todo dia para Deus, o senhor está endividado. O senhor precisa mandar dinheiro, porque esse negócio aqui não é meu, não, é seu, porque é um desafio louco esse negócio. Mas ele tem suprido, não tem deixado faltar e vamos para frente. O Salmo 128 diz que ele abençoa o trabalho das nossas mãos, né, pastor? Se eu não trabalhar, eu não sou abençoado. Não. Quando eu trabalho, a benção vem, a provisão vem. Mas se eu não trabalhar... Pastor Rival, eu lembro do senhor ter contado uma história, e eu queria lhe pedir se o senhor pudesse narrá-la aqui para o pessoal que está conosco na transmissão, de uma senhora da sua igreja que faleceu e tinha deixado gente para batizar. Essa mulher, veja bem, quando você morre, se você for rico, você deixa... Rico só de dinheiro, você deixa herança. Verdade. Mas quando você é rico de valores, você deixa legado. Aleluia. E essa irmã Áurea, ela deixou um legado para nós. Ela era a líder que mais batizava, estava entre as que mais batizava nos nossos batismos. E ela adoeceu e ela morreu. No dia do sepultamento dela, eu fui fazer o funeral dela, o ofício fúnebre. E quando eu ia começar a cerimônia, uma moça me cutucou atrás e disse, pastor, o senhor está vendo aquelas 2 mulheres ali no pé do caixão da irmã Áurea? Estou vendo. São 2 almas da irmã Áurea para serem batizadas no próximo batismo. A mulher estava sendo enterrada e deixando 2 almas para batizar. Tanta gente para morrer na igreja, rapaz. E vai morrer a irmã Áurea. Pessoal lá que não quer nada com Deus e não morre. Oh, meu Deus. Aí, a irmã Áurea. Agora, o que é que eu fiz com ela agora? Nós inauguramos um prédio lindo, você vai conhecer, lindo. Amém. Capacidade de 1.000 pessoas, né? São 5 salas. Enorme. E nós colocamos nas salas, cada sala tem o nome de um pastor que passou pela nossa... que foi pastor no Guamá. Que bacana. E tem a última sala, que é a sala de oração. Como é o nome da sala de oração? Irmã Áurea.
Deixou um legado, meu pastor. Deixou um legado. Que maravilha, inspirador isso. Inspirador. Realmente uma coisa maravilhosa essa mulher. E merece ter uma sala no nome dela, né? Que maravilha. Não vamos ser como Georão, né? Até preguei para a minha liderança e para a igreja. Georão, um rei da Bíblia, que diz assim sobre ele, que ele morreu sem deixar saudade, o sem vergonha. Meu Deus. Estuda a vida de Georão, que dá uma mensagem top, rapaz. Esse cara, Meu Deus. ele morreu, diz a Bíblia, sem deixar saudade, não teve aroma, perfume e flores no funeral dele. E ele não foi sepultado nos sepulcros dos reis de Israel, porque o cara não valia nada. Meu Jesus. Eu espero que nenhum de nós que esteja nessa live possa morrer sem deixar saudade. Tem que ser como a irmã Áurea, deixar um legado. Amém. Meu pastor, quantas casas o senhor já comprou em volta da igreja? A 7ª casa. Ouviu? Não. Estou ouvindo agora. Há um mês e meio atrás, nós compramos a última casa. A última que eu digo assim, foi a última que, recentemente, né? A mais recente. Não sei se é só para mim aqui que está travando. Não é que não tenha mais um 37ª casa. 37. Que maravilha. Que maravilha. Que nós possamos nos espelhar nisso aí. Começa pela primeira que pega gosto. Travou um pouquinho. Como é que é, meu pastor? Começa a comprar a primeira e pega gosto. Amém, amém. Estou sonhando com isso, porque nós ampliamos a igreja agora, eu fiz uma segunda galeria. Então, nós temos um templo hoje para 650 pessoas sentadas. Maravilha. Mas nós já estamos sonhando com as não enfeita muito não, viu? Que você vai quebrar ele. Amém, em nome de Jesus. Nós estamos sonhando com as casas que para a igreja ficar na beirada do asfalto. Que a gente tem umas casas que estão impedindo a gente chegar na esquina. Mas vai chegar, por exemplo. Só está faltando agora 2 casas para nós ficarmos na igreja de esquina. Olha né? só. Da nova igreja, o novo templo, né? Do novo. Mas a gente chega lá. Com certeza, meu pastor, com certeza. Essa obra aí começou, não para mais. Não para não. Tá. Pastor, deixa eu perguntar para o senhor então. Então, como é que funciona a sistemática do Guamá fora da pandemia? Eu sei que na segunda o senhor tem um treinamento, eu já estive participando dele e também participei das suas células. O senhor tem células homogênea, heterogênea ou não? Quais os dias da célula? Os cultos funcionam como as quadrangulares tradicional, quarta, sexta e domingo? Para quem está conhecendo o senhor agora ou não conhece a história do Guamá, poder se situar na realidade que o senhor tem aí hoje. Olha, nós temos segunda-feira 2 ações importantes, que é a escola de discípulos, que está gigantesca, a nossa escola de discípulos, porque a pastora Mira montou uma equipe de organização muito top, com professores. Com esse novo prédio que nós temos agora, vai ser muito bom para a nossa igreja. E funciona de 7 às 8 e de 8 às 9 a escola de discípulo, nas salas. 8 horas começa o meu treinamento de liderança, de 8 às 9h15. O treinamento de liderança é com o pastor Lorival, sempre. Claro. Só quando eu estou viajando, que é muito difícil segunda-feira eu viajar, mas quando eu estou viajando, os pastores que ficam comigo dão treinamento lá, mas eu que lidero lá. Porque é o seguinte, se a igreja não vê a camisa do pastor suada, ela não embarca nele, não. Ótimo. Ele está suado. Aí, terça-feira, nós também já estamos agora com esse novo prédio. O que é que eu fiz na terça-feira? Os pastores de rede, que uma vez a cada 2 meses, na terça-feira,
reúne no templo para a noite de avivamento. Batismo no Espírito Santo, não tem muita pregação, é mais oração e intercessão. Como nós temos 6 redes, então 7 redes, aí a gente vai em 2 meses circulando, para não ocupar também tantas pessoas. Então, durante 2 meses, uma rede na terça-feira está orando, pedindo avivamento, orando pela igreja, pelos alvos e objetivos da igreja. Na quarta-feira, aqueles 2 cultos que você conhece, a nossa quarta-feira da vitória, que é um culto que eu uso para motivar, organizar e meter fogo na igreja para quinta-feira, que é o dia das células, né? Sexta-feira não tem nada, né? E sábado também células de jovens. Na sexta não tem culto? Não, como é que eu vou pro shopping? Tem que passear com a esposa, ver filme, passear. E aquelas aulas? Você está dando aquelas aulas ainda? Terça-noite. As aulas é o futebol. Terça-noite eu jogo. Olha só, se eu não me cuido fisicamente. Nessa pandemia aí, meu amigo, né? Esse coronavírus, o cara tem que estar bem na foto para enfrentá-lo, né? É verdade, é verdade. Então, os cultos são quarta e domingo. E domingo são 4, né? 4 cultos. De manhã, às 9, às 16 horas, às 18h15 e às 20 horas. Muito bom. Muito bom. Pessoal, nós temos uns 20 minutos no máximo. Eu quero pedir, pastor, se o senhor me permitir, se alguém tiver alguma pergunta, pode escrever. Fazer uma pergunta aí, vamos aproveitar o pastor Lorival. Pastor Lorival é muito prático, os ensinamentos dele são muito práticos, né? Então, se você tiver alguma pergunta, líder de célula aqui do Alto, ou pastores, escreve sua pergunta aí, que o pastor Lorival pode nos dar alguma dica. Muito bem, meu pastor. A gente, aqui na Igreja do Alto, a gente tem feito... Qual é a cidade, pastor Wanderson? Eu estou em Parnaíba. Parnaíba? No litoral do Piauí. Dá para trazer o senhor aqui porque tem aeroporto e tem shopping. Tem aeroporto em Parnaíba? Tem. Que benção. Agora, a questão aqui do nosso voo é que só tem um voo no sábado. Estão perguntando aqui se todos os cultos de domingo sou eu que faço. Não, eu só faço 2. À tarde faz uma pastora, a pastora Valdirene, às vezes a pastora Gabi, a pastora Mira, e às 20 horas o pastor Márcio de jovens. Perguntaram aqui também se todos... aqui foi a pastora Alzeni que perguntou. Perguntaram também aqui, deixa eu me ver aqui, se os treinamentos online têm funcionado bem. Tem, muito bem, por sinal. Porque todo mundo tem celular, né? Hoje todo mundo tem internet, né? E como a gente se organiza bem, divulga bem, eu faço um banner e começo a jogar para os grupos de WhatsApp, jogo no Instagram, no Facebook, divulga bem. É muito bom, tá uma benção. Maravilha, maravilha. Deixa eu ver aqui, tinha uma outra pergunta. As células são homogêneas? Não, heterogêneas, misturado. Tudo misturado. Pessoal casar. Aqui também. O senhor tem material disponível para liderança? Tem sim. É só ligar para a igreja, não nesse período que nós estamos funcionando, mas é só ligar para a nossa igreja e procurar o pastor Adriano, que ele vai atender e fornecer o material de liderança. Amém. Pastor Lorival também tem um livro, né, pastor Lorival? O senhor tem um livro sobre as doenças. Removendo as doenças do ministério. Mas acabou já. Vou fazer de novo. Já vai fazer outra edição. Tu tem retorno teu aí? Tá dando um ecozinho teu. Pois eu estou ouvindo bem. Não estou ouvindo com eco, não. Estou ouvindo bem. Estou sem fone. Tá, porque o rapaz falou aqui. Eu vi. O pastor Adriano, presidente do Rio Grande do Norte, está perguntando se eu faço treinamento no Zoom. No Zoom, não. Eu faço no Instagram, no Facebook e no YouTube, porque a minha igreja é muito grande para fazer no Zoom. É verdade. Tem não dá. De pessoas. Não dá, É verdade. Pastor, nesse tempo, as igrejas que não tiverem adaptadas às tecnologias vão ter que se adaptar. Vão sim. Não tenho dúvida disso. Eu estou olhando aqui para a igreja
para comprar um aplicativo para a igreja. Isso é bom, eu também estou fazendo isso. O senhor já tem a igreja, não? Não, vou fazer negócio show de bola, top de linha. Eu estou olhando aqui também com uma empresa, não um pacote fechado ainda, porque eu vou ter que subir degrau por degrau, mas já adquiri alguma coisa, porque a igreja não volta mais a ser como era antes. Não. Não volta. Não volta. Estão pedindo para o senhor deixar o seu Instagram. Tá aí em cima, não aparece aí? Não, aqui na tela para mim não aparece, É não. PR de Pastor Lorival Pereira. Pronto, muito fácil. PR Lorival Pereira. Né? Ok. Pastor, tem alguém pedir uma dica aí. Qual dica o senhor daria para a célula se tornar mais forte? Escreveram aqui pedindo algumas dicas. Célula forte tem que ter primeiro um líder forte. E o que é um líder forte? É um líder que tem mover de Deus, um cara que estuda a palavra, que ora, que jejua, que lê bastante sobre liderar pessoas, para saber conduzir sua célula, não como chefe, e sim como líder. O grande problema é que tem muitos líderes que são chefes, né? Eles apenas cobram tarefas. Eles não influenciam as pessoas. E o que é liderar? Liderar é fazer com que as pessoas façam o que você está pedindo satisfeitas. Isso é liderar. As pessoas estão fazendo o que você pede, mas estão muito animadas, satisfeitas em atender o comando do líder, entendeu? Então, para a célula ficar forte, tem que ser um líder assim. Tem que ter uma boa música, tem que ter um lanche interessante, na medida do possível, um lanchinho tem que ter começo, meio e fim, horário para começar, horário para terminar, não pode ter célula longa, para não atrapalhar os irmãos depois nos seus compromissos familiares. E ter milagre, né? Mover de Deus, né? Maravilha. Na verdade, são os princípios, né, pastor? Os princípios são inegociáveis. Se nós seguirmos esses princípios, e o líder for um líder, como o senhor disse, que procura crescer, naturalmente a célula dele vai crescer. Né? E seguir ter foco, ter objetivo, a pessoa, o líder, ele ser participativo, né? Porque tem líder que não é participativo. É verdade, tem líder que ele ainda não entendeu o seu chamado, ele não reconhece a importância do seu trabalho, por isso se torna muito distraído, né? Fica muito na janela, né? Como a Mical ficou na janela, em vez de estar lá com o Davi lá na chegada da arca, ela ficou lá criticando, ficou lá se distraindo. Aí ela se torna... O que aconteceu com Mical? Ela não frutificou, ela ficou estéril, porque ficou na janela. Um líder, para frutificar, ele tem que sair dessa postura de crítico, tem que sair dessa postura de só ficar vendo, desdenhando de quem está dançando para Deus, servindo Deus, fazendo o melhor para Deus, como ficar de Mical, e se envolver lá no meio do mover. No dia mais importante para Israel, na volta da arca, a Mical estava na janela. Então, o líder tem que sair da janela, tem que se envolver. E o que vê de errado nessa igreja e vai ver, está ali para ajudar e não para criticar. Amém. Eu me lembrei agora aqui do Eutico, né? O do Éltico, que estava na janela, pois é, olhando para dentro e para fora. Né? Caiu, morreu. Resultado, caiu, Mas morreu. ele teve uma sorte que o Paulo tinha poder, um dom para ressuscitar, né? Eu não tenho, tu não tem. Se o cara cair na minha igreja, vai para o céu, não vai ressuscitar, não. Pediram aqui, pastor, nos fale sobre uma supervisão eficaz. Olha, a supervisão eficaz, olha, uma igreja em célula que não tem supervisão, ela não vai crescer. Agora, a supervisão, ela não pode ser feita como alguém que apenas cobra tarefas, né? Que cobra resultado. Ele tem que chegar lá, o supervisor inteligente, ele frequenta mais as células fracas do que as células fortes, para dar apoio aos que estão tendo dificuldade, que estão começando, estão tendo lutas na sua liderança, entendeu? Agora,
Hoje, com o WhatsApp, o supervisor pode ter o controle total do que está acontecendo na sua rede de célula. Verdade. Com fotografias, filmagem, vídeos, não é? E, é claro, ter um coração para servir. Supervisor e líder tem que ter um coração de servo. Quem chega na célula para supervisionar, chega para servir. E isso faz toda a diferença. Pastor, os seus supervisores, eles têm uma célula deles também, ou as células deles são as da supervisão? Não, geralmente não tem célula nenhuma, eles vão supervisionar as células. Mas quando acontece de um líder fraquejar, abandonar a célula, adoecer, aí ela assume momentaneamente até levantar outro líder. Perfeito, perfeito. Pastor Adriano está perguntando aqui, pastor Lorival, o senhor faz apelo para levantar novos líderes? Como nascem os líderes, ou nascem direto na célula? Como que é a geração de líder? É tipo jogador de futebol. O cara toca bem na bola, ele sabe conduzir, ele sabe como, ele mostra sinais que ele entende. O líder, ele vai nascendo com a história dele dentro da célula. Ele sempre traz convidados, ele é sempre parceiro do seu líder, ele é sempre aquela pessoa que chega cedo, ele é aquele mais próximo. Então, o líder precisa perceber, como um técnico, quem é que está se destacando para ele investir, para levantar ali um novo líder. Ótimo. Muito bom. Muito bom. Uma das dificuldades que eu estou vencendo agora é essa questão da supervisão. Porque nós chegamos a... São 19 células de adulto. Aqui tem uma curiosidade, viu, pastor Lorival? Eu tenho 19 células de adulto, e tem 3 de jovem e 2 de adolescente. A minha igreja tem mais células de adultos do que de jovens. É mesmo? É. Rapaz, ó, eu tenho que seguir o senhor mesmo, porque normalmente as igrejas têm mais células de jovens, né? No nosso caso aqui, não. Eu estou desafiando a nossa juventude a passar dos adultos. Mas não conseguiram, não. Isso aqui também. Estamos trabalhando isso. É. Estamos trabalhando. Porque se hoje eu tivesse a quantidade de jovens que eu tenho de adulto na igreja, eu já teria 500 pessoas. Entendi. Né? Entendi. Então, o trabalho que a gente está desenvolvendo. Trouxe agora um filho na fé, que é bom de célula, para me auxiliar. Uhum. Né? Para me auxiliar, e assumiu a rede de jovens. E a gente está nesse desafio. Por quê, pastor? Na verdade, o material que eu tenho de supervisor é esse que eu comecei a trabalhar agora, do Joel Kominski, né? Supervisão eficaz e tudo. E essa é a primeira safra de supervisores. Então, a gente está aprendendo ainda, errando muito. Mas agora, pastor, deixa eu te dar um conselho. Não sei se você está fazendo aí. Tu já tens uma igreja que tem uma capacidade grande para colocar pessoas, né? Exato. Você tem que fazer evangelismo com as células de domingo de convidados uma vez por mês, pastor. Ótimo. Tem que ter isso, porque a célula tem que ter um dia no mês que a igreja se mobiliza para levar os convidados. Uma das coisas que faz a minha igreja crescer é que as nossas células têm essa pegada de trazer convidados. Maravilha. Isso faz toda a diferença aqui na nossa igreja. É verdade. É verdade. Tem que ter. Então, o senhor faz um domingo no mês, o foco é só os convidados. Nem sempre o domingo do mês, mas eu faço, quando vai chegando o batismo, eu vou acelerando esse domingo de convidados. Eu faço convite, coloco na mão do povo trazer os seus amigos, seus colegas, porque as pessoas não virão para a igreja se não forem convidadas. Tu és fruto de convite, eu também sou. Um dia alguém se importou comigo num consultório médico e me convidou. Está eu aqui, pastor. Então, o poder do convite é muito grande. Então, a pessoa não pode estancar isso. Uma igreja não pode ficar achando que servir a Deus é assistir o culto apenas. Ela tem que levar pessoas. Tem que mobilizar seus amigos da faculdade, do colégio, da família, da rua, para levar à igreja. E, para isso, é bom ter um domingo de convidados. A igreja não é um transatlântico de luxo. Nossas igrejas são botes salva-vidas, né, pastor? Exato, exatamente. E ainda mais nesse tempo que o fim se aproxima, é urgente, porque a colheita dos campos já estão brancos.
Outra coisa, uma pessoa... tem Ah, pastor que tem um culto já cheio no domingo e ele não multiplica o culto. Se encheu, começa verdade, outro. Vai começando, vai verdade. multiplicando. Exato, exato. A igreja que eu estava anteriormente, nós fizemos isso. Eu multipliquei os cultos e logo a gente começou a ter um fluxo maior de pessoas. Aqui, com essa segunda galeria que eu fiz, nós tínhamos uma galeria, mas não estava acabada. Concluímos essa galeria, colocamos em condições de uso e fizemos uma segunda. A gente já tem esse espaço maior e a gente já tem sonhado nessa pandemia, no nosso caso aqui, estamos podendo fazer 3 reuniões. Eu estou fazendo culto 9 da manhã, 5 da tarde, 7 da noite. E a questão é que a gente acostuma, viu, pastor? Estou acostumado, estou pegando gosto em pregar 3 vezes por domingo. Ah, isso é muito bom. Estão perguntando aqui, minha igreja é composta por pessoas na faixa etária de 50 anos para cima. Jovens só tenho 4. Me dá uma dica, por favor, pastor. Tem uma palavra de Deus para dar para esse pastor. Te vira, pastor. Esse que eu te digo. É verdade, não é brincadeira, não. É raro esses tipos de casos, né? Mas Deus vai dar graça para que nós conseguimos alcançar mais jovens também. Meu pastor, nós estamos com 52 minutos e com 1 hora o Instagram encerra a nossa live. Falta 2 minutos. Eu vou colocar no YouTube, viu? Vou colocar no YouTube. Quem quiser depois pode pegar no YouTube e retransmitir para a sua igreja e para a sua liderança. Vai estar lá no meu YouTube, pr.anderson.freitas. Eu queria pedir ao senhor para fazer alguma consideração final, dar uma palavra final. Só te agradecer pela oportunidade. Para mim foi uma honra ter esse contato com você, com a sua igreja e com quem está participando da live. Que Deus abençoe a tua disposição. Para mim, a minha vida é servir a Jesus e tentar ajudar pastores apaixonados como você. Parabéns pelo seu trabalho, que Deus te abençoe. Conte comigo sempre. Amém. Obrigado, meu querido. Deus abençoe o senhor também, muitíssimo, por tudo que o senhor já representa na Igreja Quadrangular do Brasil e pela sua humildade, viu, pastor? Que o senhor, por mais que a sua igreja cresça, o templo, a amplidão do seu ministério, que tem alcançado cada vez lugares mais distantes, o senhor continua esse homem pronto a servir. O senhor é um exemplo para todos nós. Muito obrigado. Um abraço, Deus te abençoe. Fica com Deus. Amém. Quero te pedir que faça uma oração por nós, para a gente encerrar a live. Dá tempo? Dá, eu acho que dá. Pai, abençoa teu povo, teus filhos, a tua igreja nessa região, nessa cidade, e que ela venha florescer como nunca na história da vida dela. Derrama uma unção de multidão na vida do pastor Anderson, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, muito obrigado. Um abraço de 40 segundos. Tudo de bom para o senhor, viu? Um abraço. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Pessoal, muito obrigado. Deus te abençoe. Nós vamos salvar no YouTube. Depois você pode assistir novamente. Beijo no seu coração. Um abraço de 40 segundos. Deus abençoe, pastor Euseni. Obrigado pela presença. Obrigado, pastor Adriano. Quero te dizer que eu estarei com o pastor Adriano terça-feira, nosso presidente da Igreja Quadrangular no Rio Grande do Norte. Terça-feira, nós estaremos 8 da noite com o tema Fé para Tempo de Crise. E na segunda-feira, eu estarei, segunda próxima, com o pastor Anderson Castelo Branco, de Belo Horizonte, Minas Gerais, meu amigo. Nós estaremos juntos falando sobre os sinais do fim dos tempos e a pandemia. Também 8 da noite, falando aí da escatologia bíblica. Pastor Anderson, meu amigo, pastor titular, escatologista, lá de Minas Gerais, estará conosco segunda, 8 da noite. Na terça-feira, pastor Adriano, presidente da igreja no Rio Grande do Norte. E na quinta-feira, pastor Toninho, da Igreja Quadrangular de Rondônia. Deus abençoe. Viva Cristo. Um ótimo final de semana. Deus abençoe cada trabalhador e cada diácono da Igreja do Evangelho Quadrangular pelo seu dia. 1º de maio, dia do trabalhador, dia do diácono quadrangular. Através do diaconato da Igreja Quadrangular do Alto, eu quero abençoar todos os diaconatos do Brasil. Deus te abençoe. Obrigado e até a próxima.